E vamos falar do Santos, que, ó, mais uma vez decepcionou seus torcedores. Os torcedores santistas amanheceu nesta segunda-feira, ó, com a cabeça inchada, parecendo o Cabeção. Meu pai do céu. Eu lembro quando criança, tinha uma música que falava assim: você viu um cabeção por aí? Eu não, eu não vi, não. Quer dizer, hoje eu vi um bando de cabeção no meio da rua, tudo cabeça inchada. Meu Deus do céu, o que o Santos está fazendo com nós? Mas, ó, já que falando em música, eu quero mandar um abraço pro Pitu, da Rádio Cidade das Águas, ele que faz o Raiz Sertaneja, das 4 às 7 da manhã. E ele diz que quando o Santos perde, diz que os caras ficam assim, ó, na cabeça dele. Eu imagino como que ele chegou hoje, cedo, das 4 às 7 da manhã, para fazer o programa dele, o Raiz Sertaneja. Um abração aí para você, Pitu. Mas não dá confiança para esse povo, não, porque eles são assim mesmo. Quando eles ganham, eles ficam, né, zoando a gente. E a gente, quando perde, tem que ficar quietinho. O duro é que quase sempre nós estamos perdendo e os caras estão ganhando. Aí é duro, cara. Não tem como a gente dar o troco nos caras. Vai fazer o quê? Eles também estão com um futebolzinho pititico desse tamanhozinho assim, ó. Mas o duro é que o Santos ainda é menor ainda. Pelo amor de Deus. Que coisa ridícula que tá o Santos. Um abração aí para você aí. Faz tempo que a gente não se fala, mas como se diz, não dá muita confiança pro povo, não, porque às vezes eles falam muito, a gente tem que fingir que não está escutando. Um abração aí para você. Olha, mais uma vez o Santos decepcionou nós. Mas se você quer ter um entretenimento para essa terça-feira, quem sabe aí alguma coisa de diferente desse domingo à noite que foi por Santista. Amanhã, às 15 horas, vamos ter a estreia do Sub-17 do Santos. Os meninos Sub-17 vão estrear na Copa do Brasil, vão jogar às 15 horas no CT Rei Pelé e vai enfrentar o Juventude. É jogo único, não tem revanche, não tem mata-mata, é só mata. E os meninos que vão estrear amanhã vai passar na Santos TV, pelo YouTube. O vencedor desse jogo vai enfrentar, que o Santos é no grupo 16, e o vencedor vai enfrentar o Internacional ou Vasco, que é do grupo 15. Quer dizer, se o Santos vencer, ele vai pegar o vencedor de Internacional e Vasco. Eu sempre gosto de acompanhar muito as categorias de base do Santos, principalmente ali o sub-15, o sub-20, o sub-17, que eu gosto mais, que é a categoria que mais me encanta, porque é como eu sempre falo, para mim, o sub-20 ele já tem que ser uma peneirada boa, porque não adianta você ficar com um jogador meia boca no sub-20 só para, como se diz, para completar o time. Você tem que ter jogadores já que pode te ajudar no profissional. E o sub-17 é aquela colheita que você tem que saber fazer ali, porque é ali que começa a sair o caldo grosso. Então, portanto, amanhã Santos e Juventude, o sub-17 do Santos, jogo único no CT Rei Pelé, às 15 horas, transmissão da Santos TV, quem tiver tempo aí para assistir. A competição tem 32 clubes, e aí vai sendo mata e até chegar aí a final do campeonato. O Santos, que teve o ano passado aí um sub-17 muito forte, garantiu vaga nessa Copa do Brasil, porque foi campeão em cima do São Paulo. Olha, e o Gil ontem? O Gil, eu gostei do Gil, ele falar muito, mas o Gil, o Zé Rivaldo, que encostar um camburão lá e levar ele embora. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que o Gil quis dizer. Porque no jogo contra o Corinthians, até o Nel hoje me mandou um vídeo, porque o Nel parece que ele não está, não sei, só fala do Santos o dia todo, só do Santos. Parece que Rondônia lá, parece que tá bom para dar uma caminhada lá aonde ele faz caminhada, porque, meu Deus do céu, o cara fala direto, Raul e o Santos, Raul desinchou a cabeça, Raul, como é que tá? Um abração aí também para você, Nel. Mas ele até mandou o vídeo dos dois lances, correu para todo lado, do lance do Corinthians e o lance do Santos ontem, do Zé Ivaldo. Agora, é claro, é como eu disse ontem no vídeo no pós-jogo,
o Gil ele falou, tá certo que ele falou, mas o duro que lá no jogo do Corinthians, o VAR, o juiz, tudo errou. Tudo errou. E ontem, no jogo do Santos, o juiz acertou. Então, para mim, ontem, eu vendo o jogo, eu não vi nada de errado, assim, do Candanzan ter errado no jogo. Ele errou quando ele deu o cartão amarelo, porque na hora daquele cartão amarelo, eu disse ainda na minha resenha aí com os meninos, eu falei, ó, é vermelho. Se eu achei que ele ia arrancar o vermelho e já dá direto, porque aí, se não fosse, ele voltava atrás. Mas, para mim, do jeito, da velocidade que foi o Zé Ivaldo, que ele foi mesmo com vontade, com raça, com aquela gana, eu achei que ele já foi para pegar mesmo o Yuri Alberto e não deixar passar, não. Então, para mim, mas é o mesmo lance, é o mesmo lance. Então, quer dizer, lá o juiz errou, mas ontem o juiz acertou. Mas é claro, o Gil, um cara espetacular, ele deve ter, depois que refrescou a cabeça, ele viu o lance direitinho, ele deve ter tido a consciência de que realmente o árbitro acertou. Que ele falou, e depois ele falou que o árbitro não foi culpa de ninguém, foi nada. A culpa mesmo é do Santos. O Santos realmente não pode entrar para jogar um mata contra o Corinthians da forma que o Santos entrou ontem. Pelo amor de Deus. E vou te falar uma coisa. E até aquela presença do Neymar ali para ficar iludindo os torcedores no banco de reserva não pegou bem para o Santos, não. Não pegou bem, não. O Neymar sentado ali do lado do João Paulo assistindo o jogo e os torcedores do Santos, a hora que virou. Quando terminou ali o primeiro tempo, eu ainda disse para eles, eu falei assim, ó, eu acho que é a estratégia do Caixinha. O Caixinha, ele deixou o Neymar para pegar o Corinthians cansado agora no segundo tempo e partir para cima. Mas nada, o Neymar nem saía do banco, sentado. Então, quer dizer, talvez ali foi até um erro do Pedro Caixinha, me parece que foi ele que pediu para o Neymar se apresentar ali para o jogo ali. Para mim foi até um erro, porque ficou mal também o Neymar ali no banco de reserva ali, e você vendo, a gente fala assim, mas tem uns canelinhas de pardal ainda ali no Santos ali, que pelo amor de Deus, tem uns canelinhas de pardal ali no Santos ainda, que parece que por mais que você passar na peneira, ainda sobra. Vamos ver se eles engrossam um pouquinho mais a perna e quem sabe aí dá uns pulinhos para frente, porque, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí você fica um pouco agitado. E depois que passa tudo, você começa a analisar e analisando. E se a gente parar e analisar aquela imagem do Neymar ali no banco, não pegou bem para o Santos. O Neymar sem condições de jogo, sem poder jogar, que para mim, na minha opinião, estão falando que ele se machucou na quinta-feira, mas olha, cada um tem suas opiniões, cada um tem o seu jeito de falar. E o meu jeito de ver, o Neymar ele saiu já sentindo, foi no jogo contra o Bragantino. Foi no jogo contra o Bragantino, ele deve ter sentido ali algum desconforto, e aí depois ele achou que talvez na cabeça dele não era nada, era apenas um cansaço, e aí, como se diz, ele estava de folga, ele foi para onde ele foi, e aí, como se diz, aconteceu tudo o que aconteceu agora, e aí ele deu abertura para aqueles anti-Neymar, falar. E agora eles vão encher o saco, vão até. Entendeu? Então, essa é a realidade. É o que aconteceu. O Santos deu brecha, o Neymar deu brecha, e os caras agora vai malhar em cima. E às vezes até com razão, ou às vezes sem razão, como se diz, mas a verdade é uma só. Ainda foi semana passada, retrasado aqui no meu vídeo aqui, ainda eu disse aqui que o Neymar não poderia dar brecha para ninguém, porque os caras estavam de olho. Eu acho que eu falei, acho não, eu acredito, eu falei sim, aqui, que eu ainda falei assim, cuidado, Neymar, cuidado que nesse carnaval aí a galerinha tá de olho em cima, a galera tá de olho em cima para ver a primeira escorregada para eles cair em cima matando. E foi o que aconteceu. Mas, como se diz, para mim não foi, para mim foi um negócio que parece escondido, parece querendo esconder de todo mundo que o Neymar estava sentindo, porque na realidade acho que o Neymar
eu acredito que o Neymar nem treinou durante a semana, porque a primeira semana, o primeiro dia parece que ele ficou fazendo reforço. Teve o dia lá que foi aberto para a imprensa, que ele ficou também fazendo reforço muscular, ia chegar depois, essas coisas aí que o Santos acabou escondendo. Então ficou mal, pegou mal. O Caixinha falou uma coisa, o Pedro Martins falou outra, e o presidente do Santos falou outra. O presidente Santos, que estava lá no programa do Domingo Esportivo, ele falou uma coisa, o Pedro Caixinha falou outra, e o Pedro Martins falou outra, que disse que o Santos não poupou mesmo o Neymar, que o Neymar poderia se contundir, se machucar, aquela coisa toda. Mas, na realidade, no meu modo de ver, um jogo como ontem, se o Santos estivesse apenas poupando o Neymar, eu acredito que o Neymar, nem que fosse os 10 últimos minutos ali, ele tinha entrado em campo para tentar um empate ali. Mas, como se diz, já foi, já foi. Agora, uma outra coisa também que não cola para mim, dizer que o Neymar não entrou em campo ontem porque ele quis se poupar para a seleção brasileira. Isso para mim também não cola. Acredito que o Neymar não ia fazer isso daí, ele não queria entrar em campo para se poupar para a seleção brasileira. Então, essa daí também, para mim, não cola. É coisa que o pessoal vai falar, e principalmente esses daí, os anti-Neymar. Esses aí vão falar mesmo, vão falar a verdade. É como o Nel fala, é aquele pessoal lá que a gente sabe que é. Aquele pessoal, todo mundo sabe quem que é. Então a gente não vai falar aqui porque não pode, mas a realidade é o Nel tá certo. Quando ele fala, tá certo mesmo. É um pessoal meio crítico. Enquanto isso, agora nós vamos ficar aí até começar o Campeonato Brasileiro. Aí eu vou falar uma coisa. Vocês lembram aqui que eu falo que eu gosto de ver o Santos jogando sábado, domingo, segunda, terça, final de semana e meio de semana? Lembra quando eu falo? Eu gosto quando o Santos joga meio de semana e final de semana. Meio de semana e final de semana. Sem paradinha. Vocês viram ali que deu até uma recuperada no campeonato, ele jogando na quarta, no domingo, no sábado, e foi jogando. Mas a hora que deu uma paradinha, e aí falou assim, agora nós temos a semana cheia para treinar. Meu Deus, aí volta para jogar futebolzinho assim, desse tamanhozinho, contra o Corinthians. Oh, meu Deus. Por que será que os caras, não sei, parece que o negócio parece que inverte, você tem tempo de treinar, parece que a jogada não sai, quando você joga direto, parece que é mais fácil, aí parece que o negócio embala e vai, vamos. Então é por isso que eu sempre digo, eu gosto é quando o Santos joga de meio de semana e final de semana, e agora nós vamos ficar 20 dias parado. Aí depois, lembrar ainda que mais no meio do ano vai ter mais o tal do torneio lá dos campeões lá. E aí, eu não sei. Será que não dá para o Santos arrumar uns campeonatinhos aí para fazer aqueles torneios que o pessoal fazia de primeiro? Lá no meu tempo de criança, eu lembro que tinha esses torneios. Fazia uns torneios lá de 4 times, chegava no final o campeão, era campeão, sei lá, alguma coisa. Porque ficar só 20 dias treinando, vai demorar, hein? Vai demorar. E o Santista, meu Deus do céu, que coisa. Não dá para acreditar não dá para acreditar como que o Santos foi tão mal no jogo ontem contra o Corinthians. Uma defesa falhando. Os 2 gols do Corinthians, para mim, foi uma desatenção total do time do Santos. Uma desatenção total. O primeiro gol, dizem que o Gabriel Brazão teve culpa. Às vezes você fica até um pouco em dúvida, mas para mim a falha mesmo foi do setor defensivo do Santos. Ali foi uma falha gritante. Você não pode ter um cara largo para fazer gol contra o Santos, porque ele viveu todo o tempo dele lá de moleque lá no time profissional do Santos, me parece que fez apenas um gol. E agora o cara entra contra o Santos e me mete gol. E o duro, aí vem aquela desatenção da defesa.
Porque aquela jogadinha lá na esquerda, lá no escanteio do Corinthians, lá, aquilo era para mexer com a zaga do Santos. E a hora que eles fizeram aquela jogadinha lá, que eles mexeram com a zaga do Santos, o Yuri Alberto entrou por trás e veio livre. E ninguém acompanhou o Yuri Alberto. Então, foi uma desatenção total. E aquele segundo gol do Corinthians também, a mesma coisa. Você não pode deixar um Ailton Lira, um Zenon, um Dicá, um Pita com a bola livre na frente da área. É o caso desse menino do Corinthians. Ele bate muito bem na bola. Ele bate muito bem na bola. E aí todo mundo na frente deixou o rapaz livre, ajeitou a bola, olhou para o gol e meteu a cacetada, como se diz. Jogou alto, dificilmente também para o Brasão pegar, mas, como se diz, uma desatenção total da defesa do Santos, mas o futebol do Santos ontem foi muito devagar. O futebol do Santos ontem foi fraquinho, foi pequenininho, e o duro, que se você pegar aqui, ó, posse de bola, o Corinthians 49, o Santos 51. Se você pegar ó, tiros a gol, chutes, 11 do Corinthians, 4 dentro do gol, e saiu os 2 gols, e 14 chutes do Santos. Eu não sei onde os caras acharam tanto esse chute. Eu acho que eles contaram até o recuo de bola para o Brasão. Porque, meu Deus, o Santos, que bola que o Santos chutou? Teve uma bola que o Tiquinho chutou lá, que saiu para a linha de fundo. Mas, como se diz, aquilo lá, quando a gente jogava a bola, a gente ia falar que era aquela coisa que quem joga a bola, sabe como é que é? Quando você dá aquele tirinho fraquinho, aquele tirinho fraquinho, é isso mesmo. E aí, os caras disseram que fizeram. Eu não vi o Hugo. Claro que o Hugo só foi 2 bolas no gol. O Hugo não fez nem defesa. Meu Deus do céu. O Santos foi uma decepção nesse jogo contra o Corinthians. Essa é a realidade. O Santos se preparou mal para esse jogo contra o Corinthians. Aconteceu toda a história do Neymar. E o Santos, me parece que não teve assim aquele jeito para entrar, para enfrentar o Corinthians. Para eles, parece que eles se assustaram com a não presença do Neymar, e aí parece que todo mundo se arriou dentro de campo para fazer aquele futebol ridículo que o Santos fez ontem. E aí outra coisinha só para terminar o vídeo. Por que você paga, acho que foi 11 milhões de euros no Rolaiser? É Rolaiser. O Caixinha ontem falou Rolaiser. 11 milhões, mas tudo bem que parece que pagou 4 milhões no Tassiano. Meu Deus do céu. Não pôs o argentino para jogar. Entra com o argentino para jogar. E uma outra coisinha só. Por que quando tem que sair de campo, tem que olhar para o Gabriel Bontempo e tem que ser o Gabriel Bontempo sair? O Gabriel Bontempo ontem no primeiro tempo foi o melhor jogador do Santos. Foi ele que fez aquele auê ali no finalzinho do primeiro tempo para o Santos chegar um empate contra o Corinthians. Então tem que perder um pouco essa mania de quando vai fazer uma substituição, tem que olhar para os meninos e tirar os meninos primeiro. O Gabriel Bontempo vem sendo, talvez, um dos melhores jogadores do Santos ali dentro de campo. E aí tira o rapaz. Então não dá às vezes para entender, para compreender certos treinadores. Mas isso eu não quero assim dizer que eu já sou contra e tem que mandar o treinador embora. Porque também essa história de manda treinador embora, vem treinador, também não vira muito não. Meu Deus. Então vamos com calma para ver o que vai acontecer. Mas se for para ficar falando que tem que mandar e tem que iniciar o Campeonato Brasileiro já contra o Vasco, o Santos é um visitante ruim, né? O Santos, pelo amor de Deus, para jogar na casa dos adversários, dá um trabalho danado para o Santos conquistar ponto. Ah, meu Deus, o Santos vai jogar contra o Vasco já na primeira rodada fora de casa. Vamos, Santos, vamos ganhar, porque nós temos que iniciar esse Campeonato Brasileiro bem. Vamos esperar que tudo vai acontecer de bom para esse Santos ainda nesse final de ano. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.